Os últimos avisos de Deus. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus, e apresentar-se como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Está escrito na Sagrada Escritura que chegaria um tempo que a fé das pessoas iria diminuir, ao ponto de quase desaparecer. Em São Lucas 18:8 diz: quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? O mundo está infestado de falsos profetas e falsos pregadores. São Paulo deixou dito: nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a embusteiros e doutrinas diabólicas. 1 Timóteo 4, versículo 1. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. São Mateus 7, versículo 21. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. São Mateus 7, versículo 16. Mas Deus, nosso Salvador, nada faz sem antes revelar seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3, versículo 7. Desde 1972, Deus está transmitindo os últimos avisos, através do seu profeta Pedro II, de Santa Catarina, Brasil. Os avisos estão contidos num grande livro, a Palavra Viva de Deus. E Deus deixou a sua assinatura e o seu rosto estampado na capa deste grande livro. O profeta de Deus é odiado, chamado de falso profeta, mentiroso e etc. Mas o profeta, aconteça o que acontecer, não ficará em silêncio. Ele transmitirá a mensagem de Deus para alertar o povo. Aqui neste programa, vamos ler e esclarecer alguns dos avisos que nosso Deus, o Criador, está nos transmitindo através de seu profeta Pedro II. Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui nessa noite maravilhosa de terça-feira. Hoje é 23 de janeiro do ano 2024, né? Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast ao vivo para todo o mundo, todo, né, o Brasil e o mundo inteiro, pelas nossas plataformas digitais. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer, uma satisfação estar com vocês em mais uma companhia aqui no nosso podcast dessa noite, onde nós vamos abordar assuntos importantíssimos sobre paternidade, família, né? Isso é muito importante para a gente discutir. E está aqui com a gente, né, os nossos irmãos, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos cinegrafistas. Boa noite pessoal que está na mesa aqui também. Vamos começar aqui com o Zeca. Boa noite, Zeca, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa noite, Rony. Boa noite, Eugênio, Ezequiel, Júnior, Ademir. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através da internet, nesse podcast que, se Deus quiser, vai ser muito instrutivo, né? A gente rezou bastante durante o dia para que Deus iluminasse e falasse por nós, aqui minha família hoje presente, fazer o máximo possível de levar até vocês um pouco da nossa experiência que vivemos junto ao lado do nosso amado profeta Papa Pedro II. É isso aí, a sua esposa, Marlene, né? Boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. A Odete? Ladir, boa noite, seja bem-vinda. Pode mandar uma boa noite para os nossos irmãos, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite, pessoal de casa, família que está assistindo a gente lá. Um beijo. É isso aí, o nosso podcast, né, Zeca, com toda a família aqui, pra gente, como ele falou, né, pra gente falar um pouquinho sobre a família. Isso é muito importante, né, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso podcast, né, vamos aí, o profeta Pedro II, o Santo Padre Tobias, o Santo Padre Rômulo, possa, né, nos abençoar todos os nossos irmãos também que estão assistindo aí o nosso podcast essa noite. E você pode participar com a gente, né, aqui, pode dar um joinha aí no nosso canal no YouTube, pode compartilhar nos seus grupos, para que mais pessoas também participem desse nosso podcast, dessa conversa, desse bate-papo, né, que a gente sempre tem aí nas terças-feiras, e é sempre muito bom.
Vamos lá começar com o Zeca, né? Ô Zeca, conta pra gente, você como pai, como é ser pai, né, de uma família e ainda cuidar de uma obra para a Palavra de Deus? Então, Rony, desculpa aí a meus filhos, né, que ficaram em casa, por lembrar deles também, né? Aqui está a Odete e a Ladi, são as minhas gêmeas, né? A Marlene, minha esposa. O Luiz Roberto, que está trabalhando, fazendo curso lá de barbeiro. A Tati, que está em casa nos assistindo. E a Larissa, minha nora, e meus 2 netinhos, né? Mateus e Yasmin. E também lá em casa, meus irmãos, tenho certeza que estão nos assistindo. Um abraço a vocês todos. Eu me considero uma pessoa muito agraciada nesse mundo, por ter me proporcionado, por Deus, né, ter me proporcionado uma família maravilhosa que eu tenho. Não a que eu constituí, né, mas a que eu tenho parte com meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus irmãos maravilhosos, meus sobrinhos também. E aí então depois a graça maior que eu tive de conhecer a Marlene, minha esposa, e receber através dela, né, por Deus, esses filhos maravilhosos que eu tenho, que é o Luiz Roberto, a Tatiane, a primeira filha, né? O Luiz Roberto, depois mais uma graça maior, que eu cheguei a fazer uma novena, né? Que era um dos meus sonhos, ter gêmeos, e Deus me agraciou também com gêmeas, né? Maravilhosas. Então eu sou muito grato a Deus. Eu todos os dias tenho uma canção que eu fiz questão de gravar, que é aquela Boa Noite Jesus, eu sou o Zé, né? Então a oração que eu faço é assim, é muito simples, todos os dias, quando eu chego na capela pequena lá na casa do profeta, quando eu chego no santuário, quando eu vou deitar, quando eu me levanto, a minha oração é sempre a mesma: obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que o Senhor me proporcionou. Sou muito feliz por tudo aquilo que eu tenho. Então, essa é uma oração muito simples, é uma conversa que eu tenho com Deus todos os dias, né? A todo momento, quando eu vou viajar, é sempre essa mesma oraçãozinha. É pequenina, mas é de coração e Deus sabe, né? É uma conversa com Ele. Então, muito grato. Não dizer para ti que é fácil, não é fácil, né? Cuidar de uma família. Hoje já estão todos criados, mas passamos, como toda família passa, a fase do bebezinho até chegar ao tempo de estudar, depois a juventude. Eu já tenho agora filho casado, já tenho netos, então procurei levar sempre em frente aquilo que o pai me ensinou, né? Nosso amado profeta foi um pai maravilhoso, um pai que demonstrou amor à sua família, demonstrou como é que deve ser um pai, né? Como deve, eu não sou igual a ele, né? Eu sou um pouco diferente, eu sou um pouco mais irritado do que ele, né? Ele era uma pessoa muito calma, mas ele ensinou de uma forma muito correta como nós devemos agir com nossa esposa, com nossos filhos, com retidão, com firmeza, não ser um pai frouxo, né? Não ser um pai autoritário e bravo, mas também não ser um pai frouxo. Um pai de família, um provedor para casa, um pai que sabe educar seus filhos, que impõe respeito, que faça que os seus filhos respeitem também o valor de um pai. Então eu aprendi muito bem isso com ele. Eu acredito que eu passei isso para os meus filhos, porque eu vejo que eles me respeitam, né? Às vezes sai um pouquinho fora da trilha, mas eu vou lá e puxo a rédea e mas eu sou muito feliz com meus filhos. E quanto à igreja, então não tem nem o que falar, né? A igreja, quando eu me dediquei a ficar do lado do pai em 1994, parei todo o meu serviço e fiz uma promessa a Deus que eu ficaria do lado dele até o momento que ele partisse dessa terra, né? E assim aconteceu. Eu fiquei do lado dele até o momento que ele partiu e ficou incumbido a mim continuar a administração da igreja, né? E aí sim, aí eu peguei uma pedra agora, né? Porque administrar uma igreja na proporção que está já o santuário lá Deus Pai não é fácil. Não é fácil porque é muitas pessoas que a gente está lidando, né? São muitas cabeças, são muitos pensamentos, são muitas contrariedades, são muitas pessoas a favor, são muitas pessoas amáveis. Então tu tem que saber administrar isso de uma forma suave. No começo, quando eu peguei a administração mesmo lá em 2015, eu meio que estava caminhando de uma forma errada, né? Eu estava toma lá da cá, e a gente sabe que não é assim. Tem que ser com mais suavidade, né? E eu estou aprendendo ainda. Então a vida é uma escola, né? E a gente vai aprendendo dia a dia. Então eu acredito que estou no caminho certo.
E requer também muita cautela, né? Igual para no seu caso, você é pai de família, né? Cuidar da esposa, cuidar dos filhos, tem que ter muita cautela, tem que ter muita paciência, né? E depois ainda cuidar da igreja, né? Atender as pessoas requer muita, assim, tem que ter muita, vamos dizer assim, é um dom que Deus dá, né? E igual você está falando aí, a família é algo especial que Deus nos dá. Sim. E a esposa, né? A nossa parceira, não é por acaso que acontece na nossa vida, né? Porque assim, a gente pensa assim, nós pensamos assim, se Deus nos deu uma família, é porque Ele sabe que a gente tem, né? Vamos dizer assim, tem capacidade de criar, né? Tem capacidade de manter a família. E isso requer muita, vamos dizer assim, muita cautela, muito amor também, né? Muito zelo, ser muito cuidadoso, porque não é para qualquer um, né? Para a gente manter uma família diante de Deus, a gente se tira pelos seus irmãos, né? Pelo profeta Pedro II, aí ele teve os seus filhos, passaram por muita dificuldade, mas foram uma família firme e forte, né? Assim, deixou de exemplo para todos aqueles que querem seguir esse exemplo de ser uma família diante de Deus. Você quer ver, Rony, uma coisa que eu queria deixar como exemplo, né, para as pessoas que ouvem, né, as pessoas que estão aí na escuta, a todas as pessoas que ouvem a gente falar lá no púlpito, escutam um programa nosso também, escuta aqui quando a gente vem aqui estar presente. Já ouviram o profeta falar por muito tempo, né? O que eu queria deixar de exemplo é uma coisa simples e ao mesmo tempo complicado. Porque se fosse simples, só simples, todos fariam isso, né? Isso mesmo. Se torna complicado porque o mundo te rouba o tempo que você tem que se dedicar a Deus e à sua família. Então, o exemplo que tem que ficar para um casal é o respeito que deve ter um com o outro. O respeito não é só aquela delicadeza, né? Tratar a mulher como se fosse um papelzinho de seda, puxa a cara, e tem que ser assim. Não estou dizendo, mas não é só isso. O respeito é honrar a sua mulher, a mulher honrar o seu marido. Por onde você for, ela ter certeza que você não está fazendo nada de errado. Honrar os seus filhos. Os filhos têm que ter honra do pai, como eu tenho honra do meu pai e da minha mãe. Eu sinto uma honra muito grande por ter sido filho do profeta. Não por ser filho do profeta, mas do Bento da Conceição. Então, um pai de família, ele tem que honrar a calça que veste. Né? Isso mesmo, verdade. Por onde ele andar. Eu já fui, claro que se tiver parentes meus ouvindo aí, a parte de primos e tios, se estiverem me ouvindo, boa noite para vocês também, vão alegar, né? Mas o Zeca, coitado, o Zeca no passado era brincalhão, era contador de piada, né? Era um festeiro. Fui. Como eu falei, a vida é uma escola, a gente tem que aprender, né? Então, quando eu namorei com a Marlene, namoramos por 5 anos. Eu queria ter certeza que ela era a pessoa que eu estava escolhendo para casar. Por quê? Eu estou tirando uma moça de uma casa, não para depois devolver. Eu tinha que ter essa certeza comigo que ia ser, se depender de mim, vai ser até a morte, né? Dependendo dela, eu acredito que vai ser também. Mas eu tinha que ter essa certeza comigo. Eu estou tirando uma moça da casa, do pai dela e da mãe dela, é para que ela não volte mais para lá. Isso. Devolver uma filha, né? Isso deve ser uma coisa muito triste, e isso tem na minha família, e sei o que o pai passou e o que nós passamos com isso. Então, para você que está namorando, para você que está casado ou que ainda vai casar, pense muito nisso. Constituir uma família é a coisa mais linda que tem. Tem até uma frase que eu trouxe aqui, que é de João Paulo II, de São João Paulo II. O matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade. Então não é uma brincadeira, né? O casamento e a família, verdade. O matrimônio e a família é um dos bens mais preciosos da humanidade. Essa é uma frase do Papa João Paulo II. Então os jovens de hoje em dia, né? As jovens de hoje em dia, que está muito banalizado, começa a namorar, a moça já se entrega para o rapaz, e isso é um costume milenar. O homem vai tentar a mulher a vida inteira. Então a moça tem que ter um pouquinho de pudor, não se entregar tão fácil, né? Esperar se vai ser o casamento mesmo, senão só depois do casamento teria que ser. Mas então que tenha uma certeza muito grande que ele vai ser o teu marido ou o marido com a esposa. Hoje em dia está banalizado. Começa o namoro e já vão viver juntos. Não dá certo, cada um para um lado. Então o corpo passou a ser o quê? Um objeto que a pessoa pode usar e largar, né? Para um pai isso é muito triste. Para uma mãe muito mais, né? Porque ela que gerou aquela criança,
que depois se tornou uma moça, se tornou um moço e caiu na bagunça, como se fosse um objeto qualquer. Então vocês pensem bem no que vocês estão fazendo. Mas aí que eu falo que o pai e a mãe, nessa hora, são responsáveis quando permite que isso aconteça dentro de casa, né? Verdade. Porque para quem não teve esse exemplo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não teve o exemplo, pode até acontecer, mas isso no ser humano é visível em qualquer ser humano, né? Isso não é um ou outro que teve essa educação ou não teve, que não está certo. Ah, mas eu prefiro trazer a minha filha para dentro de casa do que viver na bagunça. Mas prefere não, prefere que ela seja pura. Entregue ela para o marido dela pura, faça ela entender isso. Hoje meus filhos, as minhas filhas, não sei, assim, não posso pôr a minha mão no fogo e ao mesmo tempo eu boto a minha mão no fogo por elas. Eu confio nelas, eu acredito que elas são puras, né? Aí assim eu botei a mão no fogo para o meu filho também, tomei na cabeça, mas isso não é que é normal, mas acontece, né? Mas está lá, está casado, graças a Deus, honrando a mulher dele, a Larissa, minha nora, uma moça queridíssima também, né? Honrando o casamento, os meus netinhos lá nasceram. Então, qual é o prazer que tem o pai e uma mãe? Em ver que a sua trajetória aqui na Terra não foi só pôr o filho no mundo como fosse assim gato ou cachorro e larga para os outros usarem. Isso. É dar educação e exigir essa educação. Porque Jesus diz que se faz presente no lar, onde o lar é puro e santo, limpo. Se eu manter a minha filha ou meu filho vivendo com outra pessoa dentro do meu lar sem o casamento, esse lar não é puro. E Deus não vai se fazer presente. Senão a palavra de Deus ela é duas, não é uma só. É um assunto polêmico? É, mas tem que ser dito, né? Esse assunto teria que ser tocado nessa tecla uma vida inteira. Os filhos eles têm que nascer num ambiente onde o ambiente é saudável e eles têm que entender que esse ambiente tem que se tornar saudável até a saída deles para o casamento. Eles não podem profanar a casa do pai e da mãe, porque é uma profanação. Um filho que traz um namorado, uma filha que traz um namorado para casa e quer viver como um casal, ela está trazendo o que para essa casa? Desgraça. Aí muitos podem dizer assim, mas como é que tu pode falar isso? Tu tens isso na tua família, mas não é por falta de falar, né? Não é por falta da gente chamar atenção. Acontece porque os pais afrouxam nesse momento e mais tarde vão sofrer. Vão sofrer porque esses frutos que irão nascer, segundo diz Jesus na Bíblia Sagrada e nas mensagens também diz, não são abençoados por ele. E daí? Mas são crianças, são netos, né? São filhos. E como é que fica dessas crianças? A educação que vão ter. Nós temos casos recentes aí na família, né?